Então, a parte das formas farmacêuticas sólidas, né? Nós temos os óvulos. Então, os óvulos são preparações sólidas, né? Como eu falei para vocês, que eles são para poder aplicar na vagina, né? São de aplicação vaginal. Então, eles vão se difundir a temperatura do organismo, né? Da parte interna da vagina, e aí ele vai se dissolver, tá bom? Então, a gente tem aqui, esses são os óvulos, né? Eles parecem supositórios, porém eles são em formato de ovinho, que aí eles são introduzidos na vagina e a gente consegue, então, completamente a absorção. Então, o medicamento, o princípio ativo em si, ele é colocado dentro de um invólucro de glicerina gelatinosa e aí a gente vai, então, fazer, né, a liberação das substâncias. Uma desvantagem desse tipo de medicamento é que pode ocorrer irritação, né, na mucosa vaginal e também a absorção de substâncias que deveriam agir apenas no local de aplicação e aí eles podem, pela vagina ser muito nervado, podem subir né, por todo o organismo. E a especialidade que mais usa é a ginecologia. Nós temos então também as pastilhas, que também são preparações sólidas. E as pastilhas, né, elas têm formatos variados e elas são constituídas, né, com substâncias aromatizantes, grande quantidade de açúcar e mucilagens. E também, obviamente, associadas aos princípios medicamentosos. Então, as formas sólidas, elas são destinadas a dissolver lentamente na cavidade oral, sendo de uso local ou então sistêmico. Então, as formas farmacêuticas sólidas de maior aceitação pelo paciente são as pastilhas duras, né, que são aquelas pastilhas para poder, pro hálito, né, pastilhas gomosas, que são aquelas que a gente vai mastigar, que tem vários tipos, né, de vitamina C e etc. E, né, a especialidade que mais utiliza esse tipo de medicamento é a pediatria. Então, aqui a gente tem, né, pastilhas que a gente vai fazer, então, a mastigação. E aí, então, a gente parte para as formas farmacêuticas semissólidas, que são compostas pelas pomadas, pelos cremes, pelo gel, unguento, né, ungento, e os emplastos. Então, nós vamos começar pelas pomadas. Então, as pomadas, elas têm, né, preparações aí semi-sólidas e elas têm um aspecto homogêneo, né? Então, eles são para poder aplicar tanto na pele íntegra, né, na parte nasal, vaginal, ocular, anal, e eles fazem, então, uma ação local. E aí, essa ação, né, ela é emoliente ou então protetora para proteger o local onde foi aplicado. Então, as pomadas elas se mantêm fixas no local de aplicação, né? Porque elas são adesivas e elas contêm também agentes hidratantes muito eficazes e também que possibilitam a máxima formação, ação terapêutica do fármaco incorporado. Então, se adaptam às cavidades mucosas e à superfície da pele também. Pomadas, né, tá errado aqui, é obsturam os poros, né, e aí originam então a diminuição da transpiração, favorecendo os edemas, é uma das desvantagens. É contraindicado para lesões agudas, né, porque tem a oclusão da pele e acaba diminuindo a troca gasosa cutânea e a gente, né, acentua o processo inflamatório. Então, como eu tinha falado para vocês, a principal administração dela é a tópica e a especialidade que mais usa é a dermatologia e também a oftalmologia. A gente tem pomadas de aplicação vaginal, né, que são muito comuns, que são mais ácidas devido ao pH vaginal e aí, né, que são mais não podem ser passadas na pele. A gente tem as pomadas oftalmológicas, né, oftálmicas, que são preparações também semissólidas, estéreis, aplicações conjuntivas. Então, nesse caso aqui, tem que ser sempre estéreo. Contém uma ou então várias substâncias medicamentosas, né, e em um recipiente apropriado. No caso, né, geralmente ele vem aí nesse formato de bastão, né, de pasta, e aí a gente tem então o creme acondicionado. A gente também, a pomada, né? A gente também tem algum outro tipo de farmacêutica, que são os cremes e os géis. Então, eles são semissólidos, né? E também contém a substância medicamentosa dissolvida, né, na fase aquosa ou então oleosa. Então, o creme, o gel, ela tem uma consistência um pouco mais ali, digamos assim, mais aguada, né? Mais gelatinosa, né? A pomada ela consegue aí
ser um pouquinho mais densa. Então, a desvantagem desse tipo de forma é que elas possuem efeito mais lento e intenso do que as pomadas. Elas contêm administração tópica e especialidades médicas que mais usam são a dermatologia e a ginecologia. Os géis, eles são partículas inorgânicas, né, de moléculas orgânicas, e elas são encerradas por um líquido. Então, a gente tem aí partículas, né, de dimensão coloidal. Eles apresentam sempre uma aparência mais transparente, né, ou então mais coloide, aí partindo por mais branquinho. A administração dos géis são tópicas e a especialidade que mais usa também é a dermatologia e a ginecologia. E se vocês forem perceber, eu não sei se dá para, né, poder ver aqui certinho, mas os géis, né, os cremes, eles costumam ser um pouco mais aquosos e nesse caso do gel, ele consegue aí ser um pouquinho mais gelatinoso, né? O ungento, né, o unguento, eles são pomadas mais resistentes, né, que contêm como base uma resina. Então, eles são utilizados como, né, com maior tempo de atuação e também um efeito de proteção nas superfícies externas sem elasticidade. A vantagem desse tipo de forma farmacêutica é que sofre menos alterações que as pomadas, né, e tem uma consistência um pouco maior. Então, a administração desse medicamento também é tópica e a especialidade que mais usa é a dermatologia. Aqui a gente tem, né, o Vic Vaporub, que é um tipo aí de ungento, tá? A gente tem os emplastos, que são, né, também semissólidos. Eles são uma base adesiva que contém um ou mais princípios ativos. Então, eles são feitos também, né, de forma uniforme sobre um material sintético ou então natural. Então, eles têm aí a função de manter o princípio ativo encostado na pele, enquanto a gente vem com uma camada de um outro material para poder fixar aquele princípio ativo naquele local. Ele tem uma consistência firme, né, que amolece quando em contato com a superfície cutânea. Então, aqui a gente tem um exemplo, o Salompas, que é aquele medicamento que a gente, né, coloca em formato de curativo mesmo, né, como se fosse um curativo, que a gente destaca a parte onde o princípio ativo se encontra e a gente vai colocar em contato com a pele e o restante, né, ele vai continuar grudado no mesmo lugar. E aí ele vai liberando, né, continuamente a quantidade de medicação naquele local que está, né, inflamado. Então, é um tipo, né, de medicamento conhecido aí como emplastos, tá? A gente tem que tomar cuidado porque antigamente emplasto, né, a gente tinha esse medicamento aí antigo que para poder, era como se fosse um tônico. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, que emplastos antigamente eles tinham uma outra definição.